Já. Boa tarde a todos, novamente, muito prazer. Bom, primeiro eu gostaria de começar dizendo como é uma grande honra para todos nós estarmos aqui hoje. O meu nome é Pedro Pinheiro e junto comigo, formando a equipe Artesãos do Risco, estão os meus colegas Leonardo Birenbaum, Lucas Peçanha e Luiz Guilherme. Nós estamos aqui para apresentar o modelo de precificação que nós desenvolvemos para a Sigma Seguros, com foco em um produto estratégico e em crescimento. A apólice para dormitórios, que é um seguro voltado especificamente para inquilinos e estudantes. A Sigma hoje, ela opera com o modelo de tarifa única para todos os segurados. Apesar de ser uma abordagem simples, ela gera um fenômeno clássico no mercado de seguros, o subsídio cruzado. Esse fenômeno acontece quando segurados de baixo risco, aqueles menos propensos a sinistros, acabam pagando mais do que deveriam, enquanto aqueles de maior risco acabam pagando menos. O nosso desafio, então, foi bem claro: resolver esse desequilíbrio. A solução foi mudar a forma de precificar, saindo de uma precificação generalizada para uma que estimasse o prêmio puro de risco individual. Nosso objetivo, em outras palavras, era calcular o prêmio adequado e personalizado ao risco de cada estudante, com base em seus dados e suas características, por meio da modelagem. Para isso, a Sigma nos forneceu uma base que tinha 10 mil apólices, um horizonte temporal de 1 ano de sinistros e características do perfil dos segurados, que iam desde informações acadêmicas e locacionais até dados de segurança e demográficos. O nosso alvo nesse trabalho foi o prêmio puro de risco, ou seja, o valor que representa o custo esperado dos sinistros, sem adição de margens ou carregamentos. É, então, a primeira parte que a gente considera o coração do nosso trabalho foi o tratamento e a modelagem desses dados, um assunto que o meu colega Lucas Peçanha poderá detalhar mais a seguir. Bom, então, obrigado pela palavra, Pedro. Eu sou o Lucas. Então, para esse passo, nós temos o pontapé inicial em transformar os dados brutos em uma base pronta para a nossa modelagem, passando por etapas de limpeza, criação de variáveis e separações entre o treino e a validação. Criamos duas variáveis derivadas fundamentais. Número total de sinistros, que soma, né, o número de sinistros em todas as quatro coberturas, e o valor total de sinistros, que soma o valor total indenizado por apólice. Essas duas variáveis são extremamente importantes, porque representam, respectivamente, a frequência e a severidade do risco e são a base para estimar o prêmio puro de risco. Depois disso, nós realizamos padronizações e limpezas com agrupamentos de categorias pouco representativas, como, por exemplo, no campo sexo, as categorias outras e sem respostas foram unificadas para evitar distorções estatísticas. Em seguida, nós dividimos a base em dois conjuntos: um conjunto de treinamento com dados de sinistros conhecidos e outro de validação, com dados sem sinistros usados para testar a capacidade do nosso modelo para prever novos casos. Um ponto crucial para a nossa modelagem foram as variáveis categóricas, como classe de subscrição ou dentro e fora do campus, que não podem ser processadas diretamente pelos algoritmos de machine learning, que operam exclusivamente com dados numéricos, né? E para isso, nós resolvemos aplicar a técnica de one-hot encoding, um método de codificação que transforma cada categoria em colunas binárias, 0 ou 1. Por exemplo, uma variável com três categorias distintas gera três novas colunas. Em cada registro, apenas a coluna correspondente à sua categoria original recebe o valor número 1, enquanto as demais permanecem com o valor número 0. Dessa forma, o modelo consegue interpretar matematicamente as diferenças entre os grupos, preservando, né, a natureza qualitativa das informações sem impor uma hierarquia artificial nela. E esse processo garante com que a base de dados esteja totalmente numérica e também, é claro, mantenha a consistência entre os conjuntos de treinamento e validação. Para essa análise do prêmio puro, a gente aplicou a teoria do risco coletivo e testamos quatro algoritmos diferentes: o GLM, o Random Forest, o CatBoost e o XGBoost, comparando o desempenho de cada um deles com base na métrica de MAE, o erro absoluto médio. A partir daí, nós aplicamos a abordagem clássica de frequência versus severidade.
Na frequência, nós usamos Poisson, severidade e severidade gama. No GLM, elas entram como uma função de verossemelhança e no XGBoost como uma função de perda. O XGBoost ele apresentou menor erro e a maior estabilidade entre todas as bases testadas, sendo escolhido como modelo final para seguirmos com as etapas. E, por fim, multiplicamos a predição de frequência e severidade, obtendo o prêmio puro de risco individual, que representa o valor esperado de cada sinistro por segurado. Agora que nós temos esse modelo calibrado, nós passamos a interpretar os resultados e analisar melhor ele, com a codificação, seleção, predição e frequência e severidade todas já prontas e preparadas para o nosso teste. A gente vai falar um pouco mais dos resultados. E para essa análise, eu chamo meu amigo Leonardo. Obrigado, Lucas, e boa tarde, gente. Bem, eu venho aqui falar de um dos nossos principais objetivos aqui, que é mostrar como as variáveis do modelo se relacionam com o risco e com a precificação, explicando o que é mais relevante para prever o comportamento do segurado e como isso se traduz no prêmio puro. Antes de entrar nos resultados, é importante entender dois conceitos fundamentais: a importância e a sensibilidade das variáveis. A importância mostra quanto cada variável contribui para o poder preditivo do modelo, ou seja, quais os fatores ele mais usa para explicar a frequência e a severidade dos sinistros. Já a sensibilidade mostra como o resultado muda quando essa variável vai se alterando, se o risco aumenta, diminui e em que intensidade. Enquanto a importância representa a estrutura do modelo, a sensibilidade mostra o seu comportamento prático, e juntas, elas equilibram a explicação estatística com a interpretação de negócios. Bem, esse gráfico aí, ele mostra a distribuição da importância nas variáveis da frequência e na severidade. Podemos observar as variáveis que mais contribuem para o ganho e seus respectivos modelos. Esse aqui é a distribuição da sensibilidade e da frequência. E o próximo, que é esse aí, é a sensibilidade da severidade. Bem, quando olhamos para a sensibilidade, observamos como o risco reage na prática. A variável com maior impacto é de dois ou mais inquilinos. Ela aumenta em até 77% a frequência e 85% a severidade, mostrando o peso dos ambientes compartilhados. A moradia fora do campus também tem um forte efeito, indicando que locais com menos controle têm sinistros mais frequentes e caros. O ano cursado também se destaca. Alunos dos primeiros anos sofrem mais sinistros, mas de menor gravidade. Nos últimos anos, o risco vai se estabilizando. O extintor de incêndio atua no sentido contrário. Ele reduz a frequência em cerca de 3%, mas a severidade em quase 60%, comprovando talvez um efeito real da prevenção. E a nota média? A nota média ela segue um padrão que quanto maior a nota, menor o risco total. Em resumo, a sensibilidade confirma que as variáveis mais importantes têm efeitos coerentes e intuitivos, reforçando a própria robustez do modelo. Bem, por fim, aqui está a distribuição da sensibilidade do prêmio puro. Bem, na análise da sensibilidade do prêmio puro, alguns fatores se destacaram, tanto pelo aumento quanto pela redução do seu valor. O maior impacto vem nos ambientes compartilhados. Ter dois ou mais inquilinos eleva o prêmio em mais de 200%. Isso mostra que dividir o imóvel aumenta a exposição e reduz o controle do risco. Logo depois, morar fora do campus quase dobra o prêmio, refletindo uma maior vulnerabilidade e ausência de supervisão. Por outro lado, fatores de prevenção e tempo de curso reduzem fortemente o valor. A presença de extintor de incêndio diminui o prêmio em cerca de 60%, mostrando agora o efeito real das medidas preventivas. O avanço nos anos de curso também reduz o risco. Estudantes mais experientes têm comportamentos mais estáveis e premiações que chegam a 70% de redução. E a nota média reforça aquele padrão. Quanto melhor o desempenho, menor o prêmio. No geral, o modelo é coerente e se adapta ao perfil do segurado. Quem adota medidas de segurança, mora em locais protegidos e demonstra responsabilidade, vai pagar menos. E quem tem maior exposição vai contribuir proporcionalmente ao risco que representa. Em resumo, o nosso modelo traduz com clareza a relação entre comportamento e risco. Essa lógica incentiva as boas práticas e o posicionamento da Sigma como uma seguradora que precifica de forma inteligente, responsável e equilibrada. Bem, levando tudo isso em consideração, o Luiz vai agora comentar sobre os impactos e medidas de médio e longo prazo para o aprimoramento contínuo desse modelo. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Vou começar falando sobre o impacto do nosso modelo para Sigma Seguros. Em relação à sustentabilidade da carteira, com esse modelo, buscamos garantir que o lucro e o equilíbrio da carteira sejam sustentáveis no longo prazo. Uma carteira saudável é diversificada,
com uma boa base de clientes de baixo risco que asseguram estabilidade financeira para que a seguradora possa honrar os sinistros dos clientes de maior risco sem precisar realizar reajustes bruscos nas tarifas no futuro. Como se trata de um seguro massificado de baixo ticket médio anual, é fundamental que a carteira seja ampla, garantindo estabilidade estatística nos resultados e a sustentabilidade do negócio. Falando sobre gestão estratégica da seguradora, nosso modelo também contribui para o equilíbrio entre a sustentabilidade financeira e proteção aos segurados, direcionando a empresa para resultados sólidos e de longo prazo. Isso envolve planejamento, análise de risco, precificação adequada, gestão de investimento e conformidade regulatória. Falando um pouco sobre o modelo não discriminatório, como o Pedro comentou anteriormente, o modelo busca promover uma tarifa adequada ao perfil, evitando a antisseleção, ou seja, o movimento em que os bons riscos se afastam e os maus riscos se concentram no portfólio. Assim, garantimos a equidade e a competitividade do produto. Falando sobre eficiência competitiva, como uma precificação mais adequada ao perfil e ajustada ao risco, a Sigma se torna mais competitiva no mercado, atraindo bons segurados e fortalecendo sua posição frente à concorrência. Em relação à evolução contínua, o modelo cria uma base sólida para estratégias futuras de precificação e novos produtos, sempre alinhando o risco, preço e sustentabilidade. Isso abre espaço para sinergias com outros seguros voltados ao público jovem e amplia a possibilidade de inovação. A gente pode pensar na carteira de clientes da Sigma como um jardim. A rentabilidade é colher os frutos hoje. A sustentabilidade é manter o solo fértil para colher novos frutos todos os anos. Agora, falando um pouco sobre próximos passos e recomendações, falando um pouco sobre aperfeiçoar o modelo e dados adicionais, para evoluir o modelo seria importante contar com novas variáveis, como início e fim de vigência da apólice, exposição ao risco, importante para relativizar a frequência, e o limite de garantias por cobertura para cada segurado, importante para relativizar a severidade. Em aplicações futuras, também poderiam ser incorporadas variáveis como a nota de crédito do inquilino, o histórico de sinistros anteriores, que são comuns em seguros residenciais, reais e ajudariam a refinar a precisão da modelagem. Outras variáveis que auxiliariam a aperfeiçoar os dados seriam se existe alarme e câmera de segurança, portaria 24 horas, CEP, a fim de saber o índice de criminalidade, e qualidade de crédito do segurado. Falando um pouco sobre incorporação de custos adicionais, é fundamental incluir custos operacionais, despesas administrativas, custos de aquisição, impostos, margem de lucro, tanto para remunerar os acionistas quanto para cobrir o custo de capital e custo de apólice, garantindo que o modelo não seja apenas tecnicamente sólido, mas também rentável e competitivo no mercado. Falando sobre monitoramento e recalibração, o modelo deve ser monitorado continuamente, ajustando-se conforme novas informações e comportamentos sinistros surgirem. Essa recalibração constante permite uma precificação cada vez mais precisa e aderente à realidade. Falando agora sobre resseguro, enquanto a carteira for menor ou a seguradora tiver porte reduzido, faz sentido adotar uma estratégia de resseguro para estabilizar resultados. A vantagem do resseguro, além dessa, é aproveitar a expertise do ressegurador. Caso a seguradora seja de porte com outras carteiras relevantes, deve-se avaliar as sinergias com outras carteiras e políticas de gestão de risco e de capital. Falando mais um pouco sobre a competitividade, a gente busca sempre trazer com os produtos mais competitividade com os produtos da Sigma, oferecendo prêmios e coberturas atrativas para os nossos segurados, sem perder a rentabilidade. Dito isso, uma das melhores formas de implementar tudo que nós falamos até agora na prática seria por meio do Open Source, que é a incorporação de plataformas abertas de compartilhamento de dados do mercado de seguros. E sua aplicação permitiria a Sigma enriquecer seu modelo preditivo com informações externas e padronizadas, como o histórico de apólices, sinistros e comportamentos de consumo dos seguros. Com essa integração, o modelo deixaria de depender apenas de dados declarados pelos segurados e passaria a utilizar informações reais e verificadas, elevando as precisões de precificação, prevenindo fraudes e possibilitando ofertas mais personalizadas.
Na prática, isso permitiria a Sigma antecipar o risco individual de cada estudante, garantindo um prêmio mais adequado, competitivo e transparente, além de uma experiência mais moderna e conectada com o futuro do mercado. E essa foi nossa apresentação. Obrigado a todos pelo tempo e atenção. Obrigado, pessoal. Eu já ia postar ali que o tempo foi esgotado, mas foi perfeito o timing. Obrigado. Eu vou passar a palavra para os juízes agora para fazer perguntas. Tá bom. Obrigada, pessoal. Muito, parabéns na apresentação de vocês. Eu gostei muito. Não só da parte técnica, mas da parte de estratégia, próximos passos. Então, parabéns. Eu achei bem interessante. Eu tinha uma dúvida sobre o modelo que vocês usaram. Vocês, como seu alvo, vocês fizeram um modelo para cada cobertura ou vocês usaram um modelo para todas as coberturas juntas? Bom, então, nós usamos um modelo para todas as coberturas juntas. Nós somamos as variáveis que eram relacionadas ao número de cada uma dessas coberturas e criamos uma variável nova, que seria a soma de essa frequência, que se tornaria a nossa frequência, e somamos também o valor de cada uma das coberturas, que daria a severidade de cada um dos segurados. E a gente usou um modelo para a frequência e um para a severidade. Nós testamos o XGBoost, o Random Forest, o CatBoost, o GLM para cada um deles, tanto para a frequência quanto para a severidade. E acabou que o melhor, tanto para a frequência quanto para a severidade, foram os XGBoost, que deram as melhores métricas. Fomos assim que nós fizemos a nossa modelagem. Faz sentido. E eu acho que vocês falaram que teve um split entre treinamento e testing ou validação. Então, como vocês fizeram esse split entre treinamento e tipo holdout ou teste? Nós usamos a própria separação que vocês deram para a gente. Quando nós dissemos que nós fizemos treinamento e validação, o treinamento foi os registros que continham o valor das coberturas e o número, e a validação foi o que não continha esses valores. Entendi. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Parabéns primeiro pela apresentação. Achei muito boa desde o visual, gostei do logo, gostei que vocês tá bem profissional a apresentação de vocês. Eu achei bem inovador, né, o uso do machine learning do XGBoost no modelo. Eu entendi que vocês também aplicaram outros modelos, então compararam com o tradicional, né, com o GLM. Eu queria saber, e muito com relação a esse uso do XGBoost, porque a interpretação, às vezes, até dos coeficientes não existe, né? Então fica um pouco difícil a relação ali entre as variáveis. E também a questão do que ele pode tender a suavizar demais os outliers. Né? Então, eu queria saber se vocês compararam, por exemplo, a média que vocês tinham de sinistros da carteira real com o prêmio que vocês estavam gerando, né? E como que vocês fizeram essa comparação realmente, essa interpretação das variáveis, o que é uma melhor, o que é outra pior? Se vocês tomaram cuidado, talvez, do modelo não ter suavizado muito, né, os resultados. Então, em relação ao uso do que nós sentimos, né, em relação aos coeficientes e às variáveis. Como nós dissemos, nós testamos todos os modelos e conseguimos calcular os coeficientes por meio do Sharpe Values, usamos gráficos tanto de importância como os gráficos de própria sensibilidade também, ou gráficos diferentes, comparando com coeficientes comparando com outros modelos como GLM e afins. Em relação às variáveis que a gente considerava mais importantes, mas que a gente considerava mais sensível ou não, foi muito também do feeling de quem trabalha muito de quem costuma usar modelagem.
Então, tipo assim, como a gente comparou, por exemplo, e a resposta para isso, assim, nós comparamos a, a, a média do prêmio puro dos dados com os de validação. E nós sentimos que chegou numa faixa boa, numa faixa aceitável, considerável, para que a gente pudesse considerar esse modelo como o melhor que a gente poderia seguir com. E em relação à escolha das variáveis em si, né? Se o modelo de GBoost não teria suavizado muito as variáveis. Eu diria que, para um começo, para a base de dados que a gente teve, para esse começo de modelagem, de precificação desse produto, como você está bem no começo, eu acho que nós tivemos um trabalho bastante significativo. Acho que nós fizemos o possível. Acho que, de novo, vai muito também do feeling do subscritor, né, de quem está fazendo a subscrição, de está fazendo a precificação, de sentir se a variável se o modelo está fazendo bem as variáveis ou não. E no momento, por meio também muito de comparação com outros modelos, nós sentimos que tanto a importância quanto a variação em si dos valores eram de bom nível para o ponto que nós estávamos. Mas é claro que, com o passar do tempo, conforme novos dados vão chegando, novas variáveis, talvez, é sempre bem-vindo o aprimoramento, a busca por uma melhora no modelo, para que nós podemos confrontar os argumentos que nós tivemos antes, ou talvez até reconfirmar, trabalhar, sempre a ponto de recalibrar o modelo. Acho que isso seria sempre um bom próximo passo de modelagem. Perfeito, obrigada. Vamos lá, pessoal. Parabéns pela apresentação. Eu achei o logo muito legal. Acho que vocês abordaram vários pontos importantes aí sobre o processo e depois sobre estratégia de negócio e tudo. Acho que como a Celeste e a Isa já falaram um pouquinho sobre o modelo de precificação, eu vou fazer uma pergunta mais voltada para essa parte de estratégia, né? Vocês falaram ali nesse reprecificação proposta, tudo, muito em conseguir ter uma base de riscos bons, né? De evitar antisseleção e tudo. A minha pergunta para vocês, mais um pouquinho voltada para essa parte de estratégia, seria se vocês chegaram a pensar em eventualmente, para não perder clientes que teriam riscos agravados pelo novo método de vocês de precificação, em alguma forma de melhoria desse risco, ações estratégicas para isso, enfim, ou se o direcionamento de vocês seria que, de fato, é melhor eu ter uma carteira com melhores riscos e melhores rentabilidades. Vocês até abordaram uma coisa que eu achei super legal sobre a visão do planejamento financeiro total, você ter uma carteira saudável em relação a custo de capital e tudo, mas se o direcionamento de vocês eventualmente poderia ser, num primeiro momento, talvez, uma diminuição dessa carteira para posterior expansão com esses riscos que vocês julgam os melhores riscos, ou se também tem algum tipo de ação de mitigação desses riscos que já estão hoje na carteira para que eles venham a melhorar. Bom, É, muito obrigado. Eu Perdão, ia pode falar falar. que Pode você falar, precisava Pedro. Pode falar, perguntar de pode outra falar, Helena. forma. Perdão. Não, Pode continuar, Pedro. Bom, então, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante. Eu acho que eu diria que eu acredito que a Sigma é sempre muito bem-vinda a novos clientes, a novos segurados. E eu acredito que esse avanço, tanto na modelagem quanto na venda de novos produtos, como é um produto voltado em inquilinos estudantes, como normalmente se trata de um público jovem, eu acredito que a estratégia da Sigma como uma seguradora pode ser não só... Primeiro, eu acredito que quando você leva esse produto com transparência e sinceridade para o seu segurado, eu acho que já cria uma relação
já cria uma relação de confiança com seus segurados. Então, acho que isso já é uma primeira parte. E eu diria também que essa nova busca também pode ser acompanhada muito junto com o marketing, junto com campanhas, ainda mais para o público jovem, que é sempre muito engajado em redes sociais, que é sempre muito aceptivo para novas estratégias de marketing, sempre novas estratégias de se conectar. Então, acredito que se tivesse tendo assim como podemos falar de educação financeira, uma certa educação em questão de segurança, acho que caminhando junto, tanto a questão da precificação em si, do produto, caminhando junto com um marketing forte, junto com campanha forte para tanto atrair esses segurados para manter a longo prazo e tornar esses riscos mais saudáveis, por assim dizer, e integrar eles à carteira, eu acho uma estratégia que possa ser seguida para não ficar só preso nesse sentimento de querer ficar só pegar bons riscos, mas também de poder agregar à carteira diferentes perfis que, no fim, poderão, claro, sempre ser saudáveis, trabalhar em cima deles, ter uma relação de confiança com os seus segurados, sempre sendo muito transparentes em relação à forma que nós vendemos o nosso produto e custeamos tudo. Acho que essa é uma estratégia que poderia ser seguida, sempre andando de mãos dadas com todo o que está em volta da precificação. Obrigada, Pedro. E aí, isso vai muito em linha com o que vocês falaram aí de Open Insurance, né? Parabéns. Muito obrigado. Muito